Um oficial de imigração cujo dever era a suspeita, teve seu coração tocado por um brasileiro. Meu nome é James Carter. Sou oficial de inspeção de imigração no Aeroporto Internacional de Boston, nos Estados Unidos, há 15 anos. Tenho 42 anos, sou solteiro, ou, para ser mais exato, me divorciei há 3 anos. Na verdade, a razão do divórcio não estava totalmente alheia ao meu trabalho. Ao repetir as mesmas coisas por muitos anos, as pessoas desenvolvem gradualmente uma espécie de doença profissional. No meu caso, era um cinismo arraigado sobre a natureza humana. Eu comecei a ter a falsa impressão de que bastava olhar a cor do passaporte e a expressão da pessoa para ver a sua essência. Chineses com passaportes vermelhos certamente escondiam algo, e aqueles com passaportes azuis da União Europeia eram geralmente um tanto arrogantes. Quanto aos passaportes verdes de países islâmicos, era preciso manter a cautela. Sem que eu percebesse, esses preconceitos se enraizaram profundamente em meu coração. No entanto, um certo evento iria, pouco a pouco, afrouxar o meu coração teimoso, o reencontro com um brasileiro. Próximo, por favor. Este é o meu bordão, repetido centenas de vezes por dia. Pegar o passaporte, verificar o rosto, fazer perguntas simples, carimbar. Quando os outros entram de férias, é a época mais movimentada para nós, oficiais de inspeção. Claro, nossa missão é proteger a fronteira, desmascarar terroristas ou imigrantes ilegais e proteger cidadãos inocentes. Eu sempre mantive essa nobre missão em mente enquanto cumpria minhas tarefas diárias. Mas a realidade é que é também um trabalho pesado. Em apenas alguns segundos de interação, avaliamos os sonhos e as esperanças das pessoas. Um carimbo pode abrir ou fechar as portas da vida. Todo mundo esconde mentiras era minha filosofia de trabalho, e o ambiente de trabalho que elevava a suspeita à virtude apenas reforçava essa minha ideia. Depois de anos e anos, eu só conseguia olhar para as pessoas diante de mim com olhos desconfiados. Por exemplo, os britânicos começavam educadamente, mas revelavam impaciência quando as perguntas se acumulavam. Grupos de turistas coreanos eram ruins em organizar a fila, frequentemente se acotovelando, e os finlandeses eram extremamente lacônicos. Eles respondiam apenas sim ou não com expressões difíceis de ler, o que no início até me deixava inquieto. Foi nessa rotina que aconteceu algo. Naquele dia, o portão de imigração estava lotado, a fila se estendia e os viajantes pareciam exaustos. Nesse momento, uma família de 4 pessoas, pais e 2 filhos, apareceu diante de mim. Eles surpreendentemente estenderam um tapete no chão e começaram a comer. Eu me aproximei para detê-los. Foi quando a figura que parecia ser o pai disse de repente: "Eu sou brasileiro", com um sotaque carregado. Fiquei desconfiado na hora. Não era um português fluente, mas parecia misturado com alguma outra coisa. Percebi a artificialidade e calmamente disse a ele em inglês: "Desculpe, não podem fazer isso aqui." O homem arregalou os olhos, congelou por um momento e começou a arrumar rapidamente suas coisas. Como esperado, eles estavam fingindo. Após a verificação, o passaporte era de outro país. Por que eles se fariam passar por brasileiros? Depois de discutir com meus colegas, chegamos a uma conclusão: eles provavelmente tinham ouvido que os brasileiros eram tratados com uma cortesia especial. De fato, entre nós, oficiais de imigração, circulava o boato de que os brasileiros não criavam problemas e os procedimentos sempre seguiam sem percalços. Por causa disso, eles talvez tentaram se passar por brasileiros para obter uma boa impressão. A partir desse incidente, comecei a prestar atenção especial ao comportamento dos viajantes do Brasil. Às vezes era difícil distingui-los apenas pela aparência, mas seu padrão de comportamento era visivelmente diferente de outras nacionalidades. Ficar em silêncio na fila, entregar o passaporte com as 2 mãos respeitosamente, acenar levemente e dizer obrigado antes de sair. Esses atos não pareciam ter sido ensinados, mas sim uma cultura que havia se infiltrado inconscientemente em seus ossos. Por exemplo, não importa o quão longa fosse a fila, eles esperavam em silêncio. Eles não reclamavam, nem colocavam vídeos altos no celular, apenas mantinham uma atitude calma enquanto esperavam na fila.
Quando se aproximavam do balcão, sempre inclinavam levemente a cabeça e entregavam o passaporte com as duas mãos, como se estivessem dizendo: desculpe o incômodo. E a direção do passaporte estava sempre ajustada para que fosse fácil para mim ler. Isso não era apenas etiqueta, era claramente uma consideração pelos outros. Pela primeira vez, eu percebi o quanto esses pequenos gestos de atenção podiam facilitar o nosso trabalho. Um dia, um jovem brasileiro na fila parou, se abaixou para pegar um guardanapo do chão e o jogou no lixo. Claramente não era dele. Mesmo assim, ele agiu com naturalidade cuidando do espaço público. Outra vez, uma senhora brasileira mais velha, enquanto estava na fila, disse voluntariamente a um jovem casal à sua frente: vão na frente, por favor, cedendo a vez para eles. Ali havia uma deferência natural e espontânea aos mais velhos. Muitos não falavam bem inglês, mas se esforçavam para responder às perguntas. Eles pediam educadamente: poderia repetir, por favor? E no final, invariavelmente diziam thank you e depois obrigado antes de partirem. Inicialmente pensei que isso era um excesso de formalidade. No entanto, após anos de observação, minha opinião mudou. Isso não era apenas etiqueta. Era cultura, e no cerne dessa cultura estava aninhado um profundo espírito de consideração. Alinhar a direção do passaporte era uma consideração por nós, oficiais de inspeção. Não atrapalhar a fila era para evitar causar problemas aos outros. Pegar lixo do chão era responsabilidade pelo espaço compartilhado. Ceder a vez era um sinal de respeito pela outra pessoa. Estes não eram hábitos formais, mas sim a sabedoria de cultivar a empatia entre as pessoas. Eu finalmente entendi. Um dia, um jovem estudante brasileiro veio ao meu balcão. Ele estava nervoso e disse que não falava muito bem inglês. Enquanto eu checava os documentos necessários, uma foto escorregou do seu passaporte. Eu a peguei e vi que era uma foto de família. Family? Família? Perguntei. Ele sorriu levemente e acenou com a cabeça. Yes, I miss them. Sim, sinto a falta deles. Essa frase ficou sem motivo em minha mente. A pessoa diante de mim não era mais apenas um brasileiro sendo inspecionado, mas um jovem sentindo a falta de entes queridos. Através deste trabalho, eu havia perdido minha capacidade de ver as pessoas, mas talvez, a partir daquele dia, eu comecei a recuperá-la pouco a pouco. Naquele dia, o aeroporto estava excepcionalmente lotado. Uma tempestade à tarde causou acúmulo de voos de chegada, e a fila para a inspeção de imigração se estendia infinitamente. Como de costume, eu estava inexpressivo, gritando mecanicamente: próximo, por favor. Foi então que, de repente, ouvi meu nome ser chamado no meio da multidão. James. James Carter. É você mesmo? Uma voz que eu não reconhecia, mas que carregava um toque de nostalgia. Eu levantei a cabeça e vi um homem de meia idade acenando lá atrás na fila. Um rosto amigável, um terno discreto, cabelos levemente grisalhos e aquele sorriso caloroso. Ricardo. Ele sorriu e acenou vigorosamente com a cabeça. Nunca imaginei que você estaria trabalhando aqui. Eu movi meu corpo, rígido de surpresa, pedi a um colega para assumir e saí do balcão para processar pessoalmente a entrada de Ricardo. Seu passaporte tinha um visto de negócios para uma grande corporação brasileira. O jovem de 20 anos atrás era agora um executivo de primeira linha. Você está livre esta noite em Boston? Claro que sim, respondi sem hesitar. Uma paixão há muito adormecida fervilhou dentro de mim. Após o expediente, tirei meu uniforme, vesti minhas roupas civis e corri para o hotel perto do aeroporto. Ricardo estava sentado em uma cadeira no saguão, esperando por mim. Assim que me viu, levantou-se e acenou. É você mesmo, eu também estava surpreso. Nunca pensei que Ricardo viria a Boston. Trocamos olhares e rimos. O ritmo da nossa conversa parecia ter parado 20 anos atrás. Fomos para o bar de jazz que costumávamos frequentar. A luz de neon inalterada, as fotos de velhos músicos de jazz ainda penduradas na parede. O piano de cauda estava lá também. Todo o espaço parecia ter congelado no tempo.
Depois de nos sentarmos, Ricardo disse ao garçom: uísque com gelo. Para mim também. Logo, 2 drinks foram entregues e colocados lado a lado perto de nossas mãos. Ricardo levantou calmamente o copo. Um brinde aos velhos amigos. O uísque cor de âmbar balançou no copo, e as memórias do passado pareciam retornar lentamente. O guarda-chuva entregue na chuva 20 anos atrás, à noite ouvindo Kurt Cobain juntos, ensinando um ao outro a usar pauzinhos incomuns, tudo parecia refletir no copo. Enquanto balançávamos os copos, preenchemos o vazio de 20 anos, pouco a pouco. Como você tem passado nestes 20 anos? Diante da pergunta de Ricardo, respondi com um sorriso amargo. Depois da faculdade, mudei de emprego algumas vezes e, sem perceber, me tornei um oficial de imigração. Sem perceber, me tornei alguém que desconfia das pessoas por hábito. Ricardo acenou calmamente com a cabeça, sem me interromper. Minha esposa costumava dizer: você não está olhando para as pessoas, está apenas as classificando. Talvez ela estivesse certa. Olhei para o gelo no meu copo, soltando as palavras que estavam presas em meu coração. Senti que um canto do meu coração estava se soltando silenciosamente. Ricardo fez uma breve pausa e começou a contar sua história. Voltei para o Brasil, entrei na empresa atual depois da faculdade. Casei-me, tenho uma filha e um filho, e agora moramos nos arredores do Rio de Janeiro. Seu tom era tão caloroso quanto antes. Ele tirou uma foto Polaroid da carteira. Nela, estávamos eu e Ricardo lado a lado segurando violões. Você se lembra? Naquela noite no seu quarto, tocando Come As You Are. Ricardo sorriu calmamente. Eu sempre carrego esta foto comigo. Para mim, aquele verão foi realmente especial. Uma sensação peculiar surgiu em meu coração. Ao pensar que aquele tempo era tão valorizado por ele, meu peito aqueceu. Obrigado. Para ser honesto, eu nem sempre me lembrava de você, mas hoje, ao te ver, tudo voltou. Fiquei surpreso com as minhas próprias palavras. A aparição de Ricardo abriu a porta das memórias enterradas profundamente no meu coração. Ricardo me olhou intensamente, e seu rosto de repente ficou sério. James, seu olhar está mais frio do que antes. Eu olhei silenciosamente para o copo e assenti. Suas palavras apontavam minha mudança com mais precisão do que qualquer outra pessoa. É difícil confiar nas pessoas fazendo este trabalho. Quantas vezes recusamos a entrada se tornou critério de avaliação. Sinto que sou tratado apenas como um número todos os dias. Ricardo levantou levemente a cabeça e disse: talvez seja assim para os oficiais de inspeção. Mas apesar de tudo, acho que você ainda está se esforçando para ver cada pessoa. Eu suspirei baixinho. Minha esposa também não aguentou meu trabalho, provavelmente. Ela acabou dizendo que eu fechei meu coração. Eu fui um idiota. Ricardo não disse nada, apenas pousou o copo. Então, ele começou a falar com uma voz gentil. James, no Brasil, somos ensinados que a cordialidade é uma força. Controlar as próprias emoções e desejos e colocar os outros em primeiro lugar. Isso não é resignação, é a sabedoria de buscar a harmonia. Eu escutei em silêncio. As palavras dele não eram uma lição, mas ressoavam como se estivessem se infiltrando no meu corpo. Na América é be yourself, seja você mesmo. No Brasil é consider others, considere os outros. Não há certo ou errado, são apenas diferentes. Esta frase me fez lembrar de algo que eu havia esquecido há muito tempo. Pousando o copo, Ricardo começou a falar com um olhar distante. James, você se lembra das grandes inundações em Santa Catarina em 2008? Ah, claro que sim. Aquelas imagens ainda estão na minha mente. As casas desmoronadas, os abrigos silenciosos. Aquela cena ainda pesa muito no meu coração. Ricardo continuou calmamente. Naquela época, não houve saques ou tumultos no Brasil. As pessoas apenas ficavam em fila silenciosamente, ajudando umas às outras, esperando a distribuição de suprimentos. Eu me lembrei da visão das pessoas em meio aos escombros, ordeiras, mantendo a disciplina. Aquilo não era apenas etiqueta, parecia um espírito mais profundo. Um amigo meu foi voluntário na zona do desastre na época.
Nos abrigos, os idosos diziam aos jovens: comam vocês primeiro. E os jovens respondiam: não, o mais velho tem prioridade, cedendo a vez uns aos outros. A imagem veio à minha mente: pessoas em desespero, mas ainda se preocupavam com os outros. Na época, eu também me surpreendi que existisse um país assim no mundo. Aquilo não foi uma atuação, James. Aquilo é o nosso verdadeiro eu. É a cultura no fundo da nossa alma. As palavras de Ricardo não tinham enfeites. Era a verdade do Brasil em que ele acreditava. Por muitos anos eu apenas considerei isso como meu dever, julgar qual país era o passaporte, como era a atitude e se havia perigo. Eu usava apenas esses critérios para julgar, e meu coração estava sempre cheio de suspeita. Mas ao ouvir Ricardo, senti algo derreter, pouco a pouco. É na diversidade que a verdadeira natureza das pessoas se manifesta. Ricardo olhou diretamente para mim e disse: o comportamento demonstrado pelos brasileiros não é porque alguém o ensinou. É porque foram ensinados desde pequenos a ter consideração pelos outros, e é por isso que podem se manifestar naturalmente. Eu fiquei sem palavras. Isso não era uma ordem, mas sim uma cultura cultivada espontaneamente. Pela primeira vez percebi a diferença. Claro, ninguém é perfeito, Ricardo riu. Há pessoas egoístas, há pessoas que não entendem a consideração. Mas a sociedade brasileira se esforça para manter uma atmosfera que valoriza a cordialidade. Acho que é por isso que eles conseguem ter aquele tipo de comportamento. Eu assenti. Isso não era idealismo, mas algo que realmente estava acontecendo na realidade, e era a raiz da humanidade que eu não queria ver. As palavras de Ricardo se infiltraram calmamente no meu coração. Para alguém que só podia olhar para o mundo através da suspeita, isso era quase como uma pequena salvação. O som do piano jazz vindo do canto do bar ecoava suavemente. Então, eu percebi que o meu coração, que estava fechado, havia se aberto apenas um pouquinho. James, desta vez é a minha vez de te levar para visitar. Ricardo disse isso antes de nos despedirmos, convidando-me a visitar o Brasil. Por algum motivo, essa frase ressoou diretamente no meu coração. Desde aquela noite, eu não parava de pensar: quando foi que perdi o interesse pelo outro lado do mundo? Eu sempre estive deste lado da fronteira, apenas cuidando do portão. Mas aquela noite, o tempo que passei com Ricardo, certamente mudou algo dentro de mim. Algumas semanas depois, tirei férias e embarquei em um voo para o Brasil. Ricardo me recebeu no Aeroporto Internacional de Guarulhos e me convidou para sua casa nos arredores de São Paulo. Lá conheci sua esposa e seus 2 filhos. Era um ambiente familiar extremamente comum, mas cheio de calor. Durante a minha estadia no Brasil, visitei muitos lugares: a majestosa beleza da floresta amazônica, a elegância antiga de Salvador e a vitalidade do centro do Rio de Janeiro. No entanto, o que mais me impressionou foi a interação com estranhos na rua. O estudante no metrô que me avisou para não perder a estação, o casal de idosos que desenhou um mapa detalhado para mim quando eu estava perdido, e a jovem atendente na loja de conveniência que sorriu e disse: obrigado por sua visita. Em cada cena, havia uma consideração despretensiosa. Não era ostensiva nem enfatizada, apenas existia naturalmente, uma gentileza que era tida como certa. Depois de voltar para casa, retornei ao meu posto de oficial de inspeção de imigração, mas minha maneira de ver o mundo havia realmente mudado. Um dia, um jovem brasileiro veio ao meu balcão. Como de costume, ele entregou o passaporte com as 2 mãos e inclinou levemente a cabeça. Ao ver a figura dele, pensei: o coração deste jovem também deve estar ligado ao coração de alguém, assim como Ricardo. As pessoas não podem ser medidas apenas pela cor do passaporte. Do outro lado do passaporte, há a história e as emoções de cada um. Talvez por conseguir pensar assim, eu realmente tenha reencontrado o sentido de observar neste trabalho. Ao cair da noite, depois de inspecionar a última pessoa, olhei para um pequeno cartão postal do Cristo Redentor que estava em um canto da minha mesa. Passei o dedo sobre a imagem e sussurrei em meu coração: as fronteiras separam países, mas a amizade não tem fronteiras. Então, levantei a cabeça com um sentimento renovado.
As portas do coração podem ser reabertas a qualquer momento, e quem me lembrou disso foi um jovem de um lugar distante e uma amizade que foi reacendida. Eu ainda estou no balcão de inspeção de imigração hoje, recebendo pessoas, às vezes perguntando, às vezes me despedindo. Mas não mais com um olhar desconfiado como antes, mas com um olhar de reconhecimento. O foco não é mais de onde eles vêm, mas o que eles valorizam. Um dia, uma jovem chinesa veio ao meu balcão. Ela entregou o passaporte nervosamente. Se fosse antigamente, eu certamente desconfiaria. Passaporte vermelho deve estar escondendo algo. Mas o meu eu atual era diferente. O propósito da viagem é turismo? Quanto tempo pretende ficar? 1 semana, ela respondeu educadamente. Eu carimbei o passaporte e sorri. Desejo a você uma ótima viagem. Ela arregalou os olhos surpresa e depois disse alegremente, obrigada, antes de partir. Ao vê-la ir embora, pensei que não começar com a suspeita, mas sim com a confiança, talvez seja a coisa mais importante que aprendi com Ricardo. Em outro dia, uma família indiana veio ao meu balcão. O pai parecia não falar muito bem inglês e estava se esforçando para explicar. Não me apressei e repeti a pergunta lentamente. Pode dizer de novo, por favor? O pai mostrou uma expressão de alívio e explicou novamente. Depois que o procedimento foi concluído, sua filha pequena me disse "Thank you". Ela abriu um sorriso, e aquele sorriso aqueceu meu coração. Essas pequenas mudanças alteraram minha vida diária, pouco a pouco. Meus colegas pareciam ter notado minha mudança. James, você está mais gentil ultimamente, disse um colega. Aconteceu alguma coisa? Eu sorri e respondi sim, me reencontrei com um velho amigo. Ele me lembrou de algo muito importante. Não expliquei mais, mas o colega assentiu mostrando compreensão. Alguns meses depois, recebi um e-mail de Ricardo. James, você se divertiu no Brasil? Minha família também ficou muito feliz por você ter vindo. Ansioso pelo dia em que nos veremos novamente. Eu respondi imediatamente, Ricardo, aquela viagem mudou minha vida. Foi ótimo te reencontrar e visitar o Brasil. Da próxima vez, nos veremos novamente em Boston.